Olá, tudo bem? Neste vídeo vou apresentar a metodologia de ensino que será adotada para o desenvolvimento dos nossos encontros, a sala de aula invertida. Vamos conhecê-la? Para uma apresentação mais didática sobre a metodologia que utilizaremos, organizei este vídeo em 3 partes. Na primeira, vamos conversar um pouco sobre o que é uma metodologia de ensino e para que a mesma é utilizada. Em seguida, vamos conhecer sobre o ensino híbrido. E por fim, vamos nos deter em falar sobre a metodologia da sala de aula invertida, ou a Flipped Classroom, que nós utilizaremos. Você alguma vez já tinha ouvido falar em metodologia de ensino? Sabe o que é isso? Considerando a sua etimologia, ou seja, a origem da palavra, metodologia significa o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta, de um objetivo ou de uma finalidade. Essa é uma definição muito simples, mas nos ajuda a entender o que seria então a metodologia de ensino. Metodologia de ensino seria o estudo das diferentes trajetórias traçadas ou planejadas e vivenciadas pelos educadores para orientar e direcionar o processo de ensino-aprendizagem em função de certos objetivos ou fins educativos e formativos. Esta definição nós encontramos num texto de Silvia Maria Manfredi, cuja referência está listada no final deste vídeo. Como existem diferentes metodologias de ensino, o professor, considerando as concepções de educação, os fins a alcançar, entre outras questões, escolhe e utiliza aquela que entende ser a mais adequada para atingir os objetivos de aprendizagem propostos. A metodologia de ensino tem uma forte relação com as diferentes concepções e práticas educativas que historicamente foram sendo produzidas. Assim, as concepções tradicional, escola novista, tecnicista, crítica histórico-dialética de educação foram produzindo diferentes metodologias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. O desenvolvimento das tecnologias digitais, que são uma realidade presente cada vez mais em nosso cotidiano, inclusive nas escolas, contribuiu para o surgimento de um tipo de ensino que agrega e mistura elementos do ensino presencial e do ensino à distância. Esse tipo tem sido chamado de ensino híbrido. Diversos autores têm se dedicado a estudar sobre o assunto. Entre eles, destaco o livro Blended, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação, de Michael Horn e Heather Staker, e o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, que foi organizado por Lilian Bassic, Adolfo Tanzi Neto e Fernando de Mello Trevisani. O ensino híbrido pode apresentar diferentes modelos, entre eles o modelo rotacional, que pode ser de rotação por estação, laboratório rotacional, de sala de aula invertida e de rotação individual. Também apresenta o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual aprimorado. Neste componente curricular, vamos utilizar a sala de aula invertida como nossa metodologia de trabalho. A maioria de nós tem como experiência escolar o seguinte modelo. No ambiente de sala de aula, o professor utiliza esse espaço e tempo para apresentar ao aluno, muitas vezes de forma apenas expositiva, os conteúdos. Depois disso, geralmente em casa, os alunos realizam atividades e exercícios de fixação. A sala de aula invertida propõe a inversão deste processo, ou seja, o aluno estuda o conteúdo antes da aula para que este seja abordado em sala de forma ativa, com debates, enquetes, retiradas de dúvidas, entre outras atividades.
Esse modelo tem sua origem nos anos de 1990 e foi sendo aperfeiçoado ao longo desse tempo. Vem sendo testado nas mais diversas escolas e universidades pelo mundo. Mas como que funciona a sala de aula invertida? Conforme Eliezer Xisto da Silva Schmitz, ela está organizada em 3 momentos: antes, durante e depois da aula. No momento antes da aula, eu vou preparar os conteúdos e compartilhar com você, podendo para isso utilizar o ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, grupo em aplicativos de trocas de mensagens, por exemplo, entre outras formas. Tão logo eu compartilhe o conteúdo, você deverá se preparar, acessando o mesmo e assistindo aos vídeos da matéria, lendo materiais que podem ter sido criados por mim ou por outros professores. Também deve fazer anotações, responder questões e enviá-las para o professor. Essas ações do primeiro momento, de compartilhamento do conteúdo e da sua preparação, devem ser realizadas entre 7 e 2 dias antes da aula. Isso porque, no dia que antecederá a nossa aula, eu vou revisar as respostas apresentadas, planejar os pontos que vão precisar ser melhor trabalhados, definir atividades em função das suas respostas. No momento, durante a aula, logo no início, serão realizados esclarecimentos de dúvidas, considerando as respostas que você apresentou às atividades prévias. Em seguida, com essas dúvidas sanadas, passaremos então à realização de atividades, sejam elas individuais ou em grupo. O terceiro momento, chamado depois da aula, será utilizado para que você possa revisar e se aprofundar no conteúdo trabalhado, através de novas leituras, da participação em chats e fóruns e da realização de exercícios. Nessa metodologia, a sua dedicação e participação são muito importantes para o processo de aprendizagem. Caso tenha ficado com alguma dúvida, assista novamente ao vídeo. Também sugiro que você pesquise sobre o assunto, para entender um pouco mais sobre a sala de aula invertida. Tenho certeza de que você também vai compreender melhor essa metodologia na medida em que nosso trabalho for se desenvolvendo. Até a próxima!